capítulo 21, versículo 5. Amém? Todos juntos? Apocalipse 21, versículo 5. Aleluia. Peço ao Senhor para falar com você nessa noite, amém? Porque a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Ela vai ao encontro da nossa necessidade, da necessidade real que nós temos. Amém? O texto diz, o versículo diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Amém? Todos nós, irmãos, passamos por momentos em que algo dentro de nós parece estar fora do lugar, parece estar quebrado. Às vezes são sonhos que foram interrompidos, projetos que pararam pela metade, relacionamentos que se quebraram, planos frustrados. E muitas vezes nós também passamos por feridas emocionais, coisas que nós não buscamos. Passamos também por um período de desânimo muitas vezes. E muitas vezes nós tentamos consertar as coisas, consertar a nossa vida do nosso jeito, com as nossas próprias forças, com a nossa sabedoria. E quando nós tentamos, nós percebemos que nós falhamos. E nesse momento nós descobrimos que existem áreas na nossa vida que somente Deus tem poder de restaurar. Só Deus pode restaurar. E a grande notícia do Evangelho de Cristo Jesus é justamente que servimos a um Deus que não apenas melhora as coisas, mas Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Então, por mais que tenha um sonho perdido, um projeto fracassado, Deus ele tem o poder não só de fazer novo, mas te dar também suporte para que você possa concluir aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Então, aqui Apocalipse fala que o Senhor, Ele está sentado sobre o trono. E Ele fala com a sua própria boca: olha, eu faço novas todas as coisas. Então nós servimos a um Deus que tem poder de fazer novo. Não de remendar, mas de fazer novo todas as coisas. Deus pode fazer nova a nossa vida. Às vezes você tem vivido até aqui e a sua vida está uma sequência de erros, de caminhos tortos, de fracasso, de notícias ruins. Mas o Senhor ele tem poder de fazer da sua vida uma vida nova, uma vida diferente. 2 Coríntios 5,17 diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Tudo se fez novo. Então, quando nós encontramos Cristo, não recebemos apenas uma mudança de comportamento, mas nós recebemos uma nova identidade, uma nova vida, sabe? Uma base nova para construir novos caminhos, novas coisas em Deus. Aquela pessoa que era culpado, ela encontra o perdão. A pessoa que andava cansado, em Jesus encontra descanso. Aquele que estava perdido, sem direção, ele encontra o trajeto, ele encontra a direção, ele encontra o seu alvo. E aquele que está ferido encontra a cura. Deus ele não está preso ao nosso passado. Ele vê o que podemos transformar e nos tornarmos em suas mãos. E a palavra diz que tudo que Ele faz é muito bom, é perfeito. Então Ele pode nos transformar. Por mais que a sua vida esteja assim,
perdida. A palavra de Deus diz que ele veio justamente para os perdidos. Ele veio para os enfermos. Ele veio para aquele que não tem direção. Ele veio para aquele que está cansado, fadigado. Deus pode fazer nova todas as coisas. Ele pode te dar uma vida nova, uma identidade nova. Aleluia. Talvez as pessoas ainda se lembrem de quem você foi, mas Deus está trabalhando em quem você está se tornando. Quando você se coloca nas mãos desse Deus, Ele trabalha naquilo que você vai se tornar, e não baseado no seu passado. Coisas que as pessoas muitas vezes apontam o dedo, apontando os seus erros, dizendo aonde você errou, o que você foi. Mas Deus, Ele trabalha em quem você pode se tornar nas mãos dEle. Então o melhor lugar para estarmos é nas mãos do Senhor. Deus faz nova também as nossas forças, não só a nossa vida, não só nos dá uma nova identidade, mas Ele faz nova as nossas forças. Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E há momentos em que não precisamos de uma nova oportunidade, precisamos de novas forças para continuar. Precisamos de um novo vigor, precisamos de uma energia especial que só pode vir do Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos desgastados da vida, e esse desgaste que a vida causa em nós, ela pode roubar de nós a alegria de viver, pode roubar de nós a esperança de dias melhores e a disposição para continuar. Mas o Senhor tem o poder de renovar as nossas forças. Talvez você se sinta fracassado, talvez você se sinta sem energia, sem ânimo, até para levantar da cama. Mas o Senhor, se você esperar no Senhor, confiar no Senhor, a palavra diz que Ele renovará as suas forças. Ele renovará as nossas forças, amém? Porém, quando nós esperamos em Deus, Ele nos fortalece. Às vezes você acorda caído, debilitado, mas o Senhor vem e te fortalece. Deus, Ele não promete que nós vamos ter ausências de dores, de lutas, de aflições, mas Ele promete renovação das nossas forças para enfrentá-las. Ele promete estar conosco. Aleluia! E mesmo esse mesmo Deus que sustentou você ontem, que esteve com você lá naquele dia ruim, naquele dia difícil, naquele dia de enfermidade, o mesmo Deus que sustentou você, Ele é o Deus que continuará sustentando você amanhã e no seu futuro. Aleluia! E esse Deus que renova as nossas forças, esse Deus que nos dá nova vida, esse Deus, Ele faz sim um novo coração. Ele pode renovar o nosso coração, nos dá um coração transformado. Ezequiel 36, versículo 26 diz que: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Porei dentro de vós um espírito novo, uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, de agir, um espírito novo, uma essência nova, onde as suas emoções vão estar alinhadas com esse coração novo dado pelo Senhor, cheio do Espírito. E esse Espírito nosso, renovado em Deus. Existem feridas, irmãos, que o tempo não cura. Pode passar o tempo que for. Tem pessoas hoje adoecidas emocionalmente por coisas que aconteceram lá na infância. E nós descobrimos que não se cura isso sozinho. Então, não é o tempo que vai curar. Diz que com o tempo passa. Não, com o tempo fica lá. Mas vai te pegar na hora. Mágoas, decepções, perdas podem endurecer muito o nosso coração. Traições, injustiça, calúnia,
pode endurecer o nosso coração ao ponto de nós acharmos que só tem isso. Mas Deus, Ele tem poder para transformar as nossas lágrimas em aprendizado e transformar as nossas dores em crescimento, de forma que jamais seremos os mesmos se nós confiarmos e acreditarmos que esse Deus, Ele pode e Ele quer nos dar um novo coração e colocar dentro de nós um novo espírito, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de interpretar a sua situação, uma nova forma de conviver com o outro sem se deixar ferir pelo outro. Ele põe dentro de nós esse espírito novo que nos capacita a ter uma inteligência emocional para gerir os acontecimentos que muitas vezes vêm para nos machucar. Porque a palavra diz que o inimigo, ele veio fazer isso, matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida, e Ele veio para dar vida em abundância. E muitas vezes o diabo usa pessoas fracas, pessoas que não vigiam e liberam palavras sobre nós, palavras que ferem, palavras que machucam. Mas o Senhor, Ele quer nos levar para esse lugar, Ele quer nos renovar, Ele pode nos dar um coração novo, Ele pode colocar dentro de nós um espírito novo. É só nós chegarmos diante dEle e Ele fará. Deus, Ele tem poder para transformar assim toda a nossa lágrima, toda a nossa dor. Ele não apenas trata os sintomas, mas Ele pode transformar o nosso interior, aquelas coisas que ficam dentro de nós, nos escravizando, e nós ficamos adoecidos da alma, feridos, sensíveis a tudo. E quando Deus muda o nosso coração, Ele muda também a forma como nós enxergamos a vida, Ele muda a forma como nós enxergamos as pessoas, e Ele muda a forma como nós enxergamos a nós mesmos. Então nós temos uma visão diferente, nós não olhamos as coisas do ponto de vista superficial, mas Deus consegue nos levar a ter um entendimento mais coerente do que realmente está acontecendo. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então muitas vezes, quando o Senhor transforma essa nossa forma de enxergar a vida, de enxergar as pessoas e a nós mesmos, nós vamos chegar nesse nível de separar a pessoa da situação, a pessoa daquilo que ela está sendo induzida através do espírito das trevas para nos ferir. Aleluia. Deus, Ele faz nova todas as coisas, e Ele pode também fazer nova a nossa esperança. Ele pode renovar a nossa esperança. Eu sei que tem pessoas hoje que perderam a esperança, estão esperando a morte chegar. É como se não valesse mais a pena sonhar, não valesse mais a pena, nada vai dar certo, isso aqui é o que tem, e vai isso mesmo. Mas o Senhor, Ele pode renovar a nossa esperança, colocar em nós novas expectativas. Lamentações 3, versículo 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Então quando você acorda pela manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Então isso traz para nós o quê? Uma nova esperança. Nós deixamos de ficarmos ali conformados e começamos a ter esperança e começamos a visualizar, a ter expectativa de coisas novas, de vidas transformadas, de saúde, sabe, de milagre, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que faz o impossível acontecer. Ele não conhece perdas, Ele não conhece fracasso. Nosso Deus conhece vitórias. E a palavra de Deus diz que não existe nada impossível para o Senhor. E o inimigo, muitas vezes, ele tenta nos convencer de que acabou, não tem mais jeito para mim, não tem mais saída dessa situação, não vai dar em nada, isso não vai mudar.
Pau que nasce torto, né? Um ditado nunca se endireita, mas todo pau torto diante do Senhor se endireita, sim, porque Deus é poderoso para fazer isso. E Deus, ele é especialista em criar novos começos para nós. Onde o ser humano vê um ponto final, Deus muitas vezes está colocando ali só uma vírgula para continuar a história. Por isso, irmão, enquanto nós estivermos vivos, e enquanto houver Deus o controle da nossa vida, creia nisso, haverá esperança. Haverá esperança. Essa vida que você está vivendo hoje, essa situação que você está vivendo hoje, ou está acontecendo na sua família, Deus está no controle. E se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, há esperança. Há esperança para você, há esperança para nós. Esse Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele continua hoje fazendo coisas novas, coisas grandiosas. Ele continua hoje o mesmo Deus, com o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Então talvez hoje você esteja precisando de uma nova esperança. O Deus que ressuscitou Jesus, Ele pode te dar uma nova esperança. Ou talvez você esteja precisando de uma nova força, uma nova energia para acordar amanhã e conduzir o seu dia com expectativa. Deus, Ele pode renovar suas forças. Talvez você esteja precisando de um coração novo. Seu coração está amargurado, está rancoroso, e você está adoecido por isso. Está adoecido quando lembra de tal pessoa que te feriu. Mas o Senhor pode te dar um coração novinho, cheio do Espírito novo, de um Espírito revigorado no Senhor, que vai fazer você ver as coisas, interpretar as coisas de uma forma muito mais saudável para você. Esse Deus que ressuscitou Jesus, Ele pode também te dar um novo começo. Talvez hoje você esteja vivendo assim, um dia ruim. Talvez tenha perdido o emprego, talvez esteja com problemas no relacionamento com os seus filhos, mas o Senhor, Ele pode te dar um novo começo. Ele pode te dar um novo começo e Ele tem poder para isso. A boa notícia é que Deus, Ele continua, como diz lá no Apocalipse, o texto que nós temos no início, Ele continua soberano, Ele continua, Ele está sentado no trono, e como Ele mesmo diz, fazendo coisas novas. Aleluia! O passado que você teve, o passado que nós tivemos, não define o nosso futuro. A dor, ela não determina o nosso destino. A última palavra não pertence às circunstâncias, mas pertence ao Senhor. E aquilo que a boca do Senhor liberar sobre nós, a palavra diz que Ele fará com a própria mão. Ele não só te dá essa nova força, essa nova energia, mas Ele vem estar contigo todos os dias para conduzir você nesse novo que Ele tem para você. Aí você se pergunta, né? O que eu preciso? O que eu preciso que Deus renove hoje? E se você lembrar de alguma coisa, o que você precisa que Deus faça novo hoje? Entregue isso ao Senhor, em nome de Jesus. Entregue isso ao Senhor em oração. E creia que Deus é quem Ele diz ser. E creia que Ele ainda faz novas coisas. Que Ele ainda faz milagres. Que Ele ainda faz o sobrenatural acontecer. Creia. Coloca nas mãos do Senhor. O que você precisa que Deus renove? O que precisa ser renovado
na tua vida. Entregue isso ao Senhor agora, em nome de Jesus. Você pode colocar nas mãos dele e falar: Senhor, esta área da minha vida, eu preciso que o Senhor toque. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de forças. Senhor, eu preciso de uma nova esperança. Eu tenho andado pessimista, não acreditando que dias melhores virão. Mas eu creio na tua palavra, que tu estás no controle de todas as coisas e pode sim fazer novas todas as coisas na minha vida. Aleluia. Coloca nas mãos de Deus. Eu preciso de um renovo, eu preciso de uma nova saúde, eu preciso de um novo trabalho, eu preciso de um renovo na minha família. Vamos colocar diante do Senhor, vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar. Coloca diante do Senhor o que você precisa e creia. Senhor, nós te agradecemos porque és o Deus da renovação. Quando nossas forças, ó Deus, acabam, tu nos fortalece, Pai. Quando o nosso coração se machuca, fica ferido, magoado, tu és aquele que nos cura, Senhor. E quando a esperança morre, quando ela perece, tu és poderoso para fazer nascer uma nova esperança em nós. Hoje nós entregamos diante de ti, Senhor, tudo aquilo que precisa ser tocado pelo Senhor, tudo aquilo que precisa ser renovado pelo Senhor. Entregamos a ti, porque chegamos à conclusão, Pai, que nós não sabemos fazer, que nós não podemos fazer, mas o Senhor tem todo o poder para fazer infinitamente mais. Renova a nossa vida, Pai, ela precisa ser renovada pelo Senhor. Faz novas todas as coisas, em nome de Jesus. Faz novas todas as coisas em nós e através de nós. Nós precisamos experimentar mais de ti, Senhor, para que a tua glória seja manifesta em nossas vidas e que o perdido, que o mundo veja a glória do Senhor em nós e queira, ó Deus, se achegar a ti. Nós oramos nessa noite no nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor no nome de Jesus, que nessa noite, que aonde chegar, ó Deus, essa palavra, Deus, que o Senhor possa lançar fé e fazer o milagre que essa pessoa está precisando. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia. E não há nada que se compare a ti, Senhor. Ajuda-nos. Faz novas todas as coisas que precisam ser renovadas na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Talvez você olhe para a circunstância e fica sem fé. Não olhe para a circunstância. Não olhe para a sua limitação. Olhe para Deus. Ele pode todas as coisas e Ele quer. Ele quer tocar na tua vida com o sobrenatural. Amém? Porque assim o nome dele será glorificado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a sua família, que você possa experimentar o renovo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer novas todas as coisas. Eu quero experimentar o novo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que possamos parar de olhar para trás e ficar sentindo saudade daquilo que foi, mas olharmos para o Senhor, que pode fazer tudo novo, em nome de Jesus. E nesse momento que estaremos indo embora para os nossos lares, leva-nos debaixo da tua proteção, guarda-nos em ti e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa. Aleluia.